você. Muito obrigado. Convença-nos contra. Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo, agradecer a mesa aí, professor Salomão, professor Fernando. É uma imensa honra estar do lado da doutora Flávia, eu sou já fã dela desde a minha época de residência, né? Uma médica incrível, intensivista ótima. E falar contra ela pesa bastante nas costas, né? Mas vamos ver o que a gente consegue mostrar para vocês nesses próximos 15 minutos. E o meu conflito de interesse sou eu, tá, pessoal? Eu sou um fã de corticoide, acho que atira a primeira pedra quem nunca ficou com uma gripe pesada, tinha que trabalhar no dia seguinte, não pegou e tomou 20 miligramas de prednisona, né? Porque dá aquela melhora clínica, você se sente melhor para trabalhar, né? Dá aquele up, né? E esse aqui, uma tomografia minha, começo desse ano, peguei uma pneumonia lobar, uma pneumonia grande, que ia ficar dispneico em casa, saturando 90%, não preciso de oxigênio, mas sim, tomei corticoide, né? 40 mg de prednisona no primeiro dia, 20 nos outros 5, evidência, minha cabeça, tá? Não vou mentir. Mas me fez muito bem, me senti bem melhor no dia seguinte, depois de tomar corticoide. Vamos ver se eu fiz correto ou não. E aqui meu objetivo, então, é falar, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Vamos ver se vai dar certo. Antes de entrar necessariamente na pneumonia, eu queria falar um pouquinho de ARDS, né? Para a gente ver um pouquinho da história do corticoide em algumas doenças. 3 slides rapidinho aqui. Acho que são 3 estudos muito famosos em ARDS. O primeiro dele é de 2006, onde foi utilizado 2 mg de metilpred, uma dose bem alta, introdução tardia na doença, onde o principal causador da ARDS aqui foi a pneumonia, e a gente não teve nenhum benefício no uso do corticoide, e pelo contrário, quanto mais tarde a gente entrou com o corticoide, a gente teve um malefício, teve um aumento da mortalidade. Aí no estudo seguinte, o Meduri em 2007 pegou e falou assim, não, vamos diminuir pela metade a dose do corticoide que a gente está dando, e é a principal causa de ARDS aqui também, de novo, pneumonia, e os resultados deles são ótimos, né? Teve menor tempo de ventilação mecânica, melhor da relação PF, maior carga do PCR, melhor disfunção orgânica, mas isso aqui não se traduz em melhora de mortalidade. E neste caso aqui, teve um grande número de infecções secundárias no grupo que usou corticoide, e o corticoide virou um mito depois de usar em pacientes graves, com medo aí de, todo mundo fala assim, não pode dar corticoide porque você vai tirar a droga vasoativa mais rápido, mas ele vai infectar depois e vai morrer. E a gente teve um gap aí na terapia intensiva, a gente parou de usar corticoide por conta desse estudo aqui, né? E depois, aí, recentemente, em 2020, veio o Dexa-ARDS, onde a gente começou a usar então doses menores de corticoide. Aqui foi dexametasona, começando com 10 mg, início precoce, com menos de uma semana de doença. De novo, o principal agente da ARDS foi a pneumonia, e já começou a mostrar então algum benefício do corticoide, certo? E não mostrou nenhum risco, uma nova infecção. E na pneumonia, como que a gente fica? Primeira coisa, muito bem como a doutora Flávia falou, pneumonia não é apenas bacteriana, né? A gente tem que lembrar que pneumonia é uma infecção no pulmão que pode ser causada por qualquer agente etiológico. E aqui a gente tem os vírus, os fungos e as bactérias como os possíveis causadores. E outro problema da pneumonia está no diagnóstico de pneumonia, né? O diagnóstico é um diagnóstico extremamente sensível, pouco específico, né? Onde o diagnóstico clássico ele é feito por um infiltrado novo no raio-x, mais associado a um desses sintomas abaixo, né? Então é tosse, escarro, dispneia, febre, estertor, leucocitose, leucopenia. E se a gente vai ver na própria literatura, né? A gente vê que tem um monte de falsos positivos de diagnóstico de pneumonia, né? Então tem um monte de paciente que a gente acaba classificando como pneumonia por esses sintomas, mas na verdade eles não têm pneumonia, e usar corticoide num edema agudo, num TEP ou em alguma outra doença, aqui talvez o erro vai ser muito grande e muito grave. Tá? E eu queria falar rapidamente só dos critérios de gravidade, do score de gravidade, só porque eu vou citar bastante nos próximos estudos, né? Então o PSE é um dos principais critérios de score de gravidade aí que a gente tem para pneumonia, vai de 1 a 5, onde 1 é aquele paciente que está em casa, baixíssimo risco de mortalidade, e o 5 é o paciente grave, aí com uma mortalidade em torno de 30%. Então, começando por fungo. Pouquíssimos artigos, isso aí acho que não é novidade para ninguém, saber que fungo e corticoide não combinam, tá? Então, nessa meta-análise, o corticoide foi encontrado como aumento de risco de mortalidade nos pacientes em TMO que usaram corticoide. E esse estudo aqui, outro, é um estudo em paciente com DPOC, onde eles pegaram 30 pacientes sequencialmente que morreram com DPOC. Em 8 deles, eles não tinham isolado nenhum agente etiológico, e na hora que foram ver no... Oxe, parou de passar. Na hora que foram ver nas autópsias, 7 deles tinham infecção fúngica associada, provavelmente ao uso crônico de corticoide dessa população.
Então, corticoide e fungo não é uma boa ideia utilizar juntos. E em vírus? Como a doutora Flávia falou, aqui a gente tem uma ausência de estudos, tá? A influenza foi uma grande decepção quando eu fui rever. Falei assim, tipo, na minha cabeça era muito claro, a gente não pode usar corticoide em influenza, né? Aumenta a mortalidade, isso aí está muito bem segmentado em todo mundo que passou pós-pandemia de influenza. Só que não tem nenhum estudo randomizado, né? Você vai procurar, não existe nenhum estudo randomizado falando sobre o uso de corticoide em influenza. Temos apenas essa meta-análise onde ela fala contra o uso de corticoide em influenza. Na hora que a gente vai ver outros vírus essencial, não temos nenhum estudo em adultos, temos esse estudo aqui em crianças, tá? Mas se em crianças faz mal, provavelmente em adultos também não deve fazer bem, tá? É um estudo multicêntrico, duplo cego, onde ele comparou Dexa com placebo e não teve nenhum resultado benéfico, né? Então não teve diferença na ventilação mecânica, não teve diferença em tempo de UTI, tempo de internação, em nada. E o outro vírus, que é um vírus muito grave, né? O MERS. Então, esse aqui é um estudo multicêntrico, mas também retrospectivo em 14 hospitais aí na Arábia Saudita, onde não só não teve benefício, como o uso do corticoide teve malefício nos pacientes com MERS, né? Então, aqui o maior tempo de ventilação mecânica, maior mortalidade, maior tempo de hospital, né? Não tem nenhum benefício. E no Covid, como muito bem foi falado, foi uma época que a gente conseguiu fazer muitos estudos. E aqui, só vou discordar de uma frase da doutora Flávia, que ela falou que corticoide de altas doses era coisa do passado. O passado muito recente, no Covid a gente viu doses de todas as doses, né? Desde 6 mg de Dexa até fazer pulso de 500 mg, mini pulso, micropulso, a gente viu de tudo. Então tem estudos para todos os gostos. Aqui eu vou resumir muito rapidamente os principais estudos do corticoide no uso de Covid. Então, se a gente está com uma paciente que tem Covid, depois do 7º dia e está em ar ambiente, se usar corticoide, aumenta a mortalidade. Se ele está em uso de oxigênio, se usar dose baixa de corticoide, diminui a mortalidade, mas dose alta vai aumentar a mortalidade também. E na ventilação mecânica, a gente tem uma associação aí de menor tempo de intubação e talvez em doses baixas realmente a gente tem uma diminuição da mortalidade, mas quando a gente usa em dose alta, essa diferença de mortalidade já não é mais vista, certo? Então, corticoide vírus também não é uma boa ideia ser utilizado. E na pneumonia adquirida de comunidade, o que a gente tem os estudos falando sobre isso? Então, o primeiro estudo que eu trago para vocês é o Improve, um estudo aí de 2019, onde ele pegou todos os pacientes que foram admitidos no hospital com pneumonia, certo? Então, é um estudo que foi randomizado a gente tratar com bundle versus tratamento usual. E o bundle era o quê? Era da corticoide, dose baixa, mas não é tão baixa, prednisona 50 mg por dia, o mais precoce possível, trancar antibiótico EV por VO, mobilização precoce, algo nutricional, né? Então, um bundle que a princípio só tem coisa boa nele. E o desfecho era auto-hospitalar. Detalhe, não houve pesquisa etiológica para a gente saber qual é o principal agente nesse estudo. Outro detalhe, os pacientes aqui eram pacientes com baixa gravidade. Então, pacientes aí com COVID de 0 a 2, então pacientes que não pegavam pacientes em UTI, porém eram pacientes comórbidos, pacientes mais idosos, 75 anos, com bastante comorbidades. E aqui, o que a gente viu? Primeira coisa, uma queda drástica na ventilação mecânica desses doentes, porém que não se resultou em diminuição da mortalidade e pior, mostrou um aumento de reinternação hospitalar nos pacientes que usaram corticoide. Então, apesar de a gente ter um benefício na ventilação mecânica, que muita gente pode acabar pensando, putz, esse cara está menos ventilação mecânica, vai ter menos risco de PAV, menos tempo de UTI, menos internação, tudo, não mostrou o benefício principal, que seria a mortalidade e ainda maior chance desse paciente ser reinternado na UTI. Tem esse outro estudo aqui clássico também, um estudo um pouquinho mais antigo, onde ele também, de novo, pegou todo o paciente que foi internado na UTI, randomizou dexametasona versus placebo, de novo, o desfecho era auto-hospitalar. Aqui já eram grupos mais homogêneos, com todas as gravidades da pneumonia, pacientes um pouco mais jovens e menos comórbidos. De novo, não houve pesquisa etiológica do agente de pneumonia nesse estudo. Mas eu trouxe ele principalmente por esse gráfico aqui, que muitas vezes a gente pensa, não, mas corticoide diminui a inflamação, é bom, né? Porque a gente tem uma inflamação que acaba piorando esse doente. E realmente, corticoide baixou o PCR nesse grupo que usou comparado com placebo, baixou a interleucina 6, mas de novo, não teve nenhuma evidência de diminuição de mortalidade, né? Mas também não teve diferença de reinternação dos doentes. Esse outro estudo, um pouco mais novo, 2021, né? De novo, pegou todo o paciente que internou no hospital com pneumonia e detalhe, eram pneumonias que necessitavam de internação, então eram pneumonias graves, mas pneumonias que não iam para a UTI, pneumonias apenas de enfermaria, randomizou dexametasona versus placebo. Desfecho, de novo, auto-hospitalar.
E aqui, mais uma vez, não houve pesquisa etiológica e o resultado foi o menor tempo de internação de meio dia. Então, tirando aquele paciente que está louco para ir jantar com a família, não tem nenhum outro benefício em nenhum outro grupo, né? E desfechos secundários, mortalidade, não tivemos nenhuma e, de novo, maior número de reinternação em 30 dias. Aí temos o ESCAPE em 2022. O detalhe desse estudo, são pacientes realmente graves, né? Então 80% dos pacientes eram do grupo PS4 e 5, pacientes que têm na teoria, mortalidade elevadas. Foi utilizado aí metilpred 40 mg versus placebo e, como a doutora Flávia falou, foi introduzido até 96 horas. Então, introdução um pouquinho mais tardia e uma dose razoavelmente elevada, grande de corticoide, aí, se a gente for pensar. Desfecho, mortalidade em 60 dias. E, de novo, não tivemos nenhuma diferença na mortalidade mas também não tivemos diferença na reinternação hospitalar. E aqui, diferente dos outros, ele já começou a fazer a investigação etiológica, mas com pouca positividade de influenza. E vemos agora, então, o Cape Cod, né? Saiu ano passado, um estudo aí que fez bastante barulho na terapia intensiva, né? O primeiro estudo que mostrou realmente diminuição da mortalidade. Tinha um professor meu que falava que a gente nunca pode ser o primeiro nem o último médico a utilizar uma novidade. Então, esse é o primeiro estudo que está mostrando realmente uma diminuição de mortalidade. A gente tem que olhar com muita cautela, muito cuidado, esperar novos estudos para ver se realmente isso aqui tem algum benefício. Mas é um estudo bonito, um estudo grande, né? Com 800 pacientes, onde foi randomizado. E os detalhes importantes desse estudo, eram pacientes realmente graves, então eram pacientes que estavam ou em ventilação mecânica, catéter de alto fluxo de 50% ou máscaras não renalante. E um detalhe que eu achei bem legal deles, que eles não utilizavam choque séptico, né? Então era um paciente que não estava em uso de droga vasoativa, para a gente não ter fator de confusão se o paciente está melhorando com o corticóide, por conta do choque ou porque realmente faz bem na pneumonia. Achei um detalhe bem precioso, bem legal dos autores. O início precoce. A pesquisa etiológica não era obrigatória, porém era recomendada. E aqui, o que eu acho principal, eles excluíram pacientes com influenza, tuberculose, infecção fúngica ou imunossuprimidos. Imunossuprimidos também é um detalhe bem legal, porque a gente sabe que é uma população aí que tem maior risco de pneumonia fúngica, maior risco aí de outras doenças, outros vírus. Então, essa exclusão eu achei sensacional para a gente começar a afunilar, talvez, o paciente que realmente tem algum benefício no uso de corticoide. E eles conseguiram identificar, então, em 50%, basicamente, os agentes etiológicos deles. E desses 50% que foi identificado, 10% tinha infecção viral associada, que não foram excluídos. Então, o que eu posso falar de corticoide e pneumonia associada à comunidade? A gente não vai usar para fungo, não vai usar para vírus. E em bactéria, talvez a gente está começando a achar um grupo que tenha um benefício aí. O corticoide realmente faz uma menor diminuição do tempo da ventilação mecânica, talvez está associado a mais reinternação, talvez essa reinternação é por doses maiores, uso mais prolongado, não temos essa resposta ainda, porém, até hoje, a maioria dos estudos mostra que não tem diferença de mortalidade, apesar do último estudo que saiu, mas nossa memória é curta, né? Nossa memória sempre a gente vai ver o último estudo, porque o último estudo é introduzido na última meta-análise, que mostra o benefício, e aí a gente tende a esquecer o nosso passado. Então, lembrar que o Cape Cod eram pacientes graves, ele usou dose baixa e início precoce. E esse conjunto aí que talvez teve a diminuição da mortalidade. Mas ótimo, e no Brasil? Será que a gente sabe qual que é a nossa etiologia de pneumonia? Será que a gente está seguro para falar que a nossa pneumonia realmente é bacteriana e que, se a gente usar aqui, a gente vai ter uma diminuição da mortalidade? No nosso consenso nacional, essa é a etiologia que a gente tem mais nova, de 2009. Os últimos consensos eles não mostram a etiologia da pneumonia grave no Brasil. Essa é a única tabela que eles colocam, eles não colocam nem de onde vêm esses dados, tá? Porque, principalmente antes do ano passado, a gente não tinha nenhum estudo nacional de pesquisa de etiologia da pneumonia grave. Tá? E eles falam que nos pacientes internados graves, mas não em UTI, o principal agente são os agentes bacterianos, pneumococo, micoplasma e clamídia. E aqui, querendo puxar um pouco a sardinha para o meu lado, isso aqui é um estudo do meu doutorado, tá? É um estudo onde a gente fez no Hospital das Clínicas, onde durante um ano a gente pegou e fez a investigação etiológica de todos os pacientes que internaram com pneumonia grave no hospital. Só tem um grande problema de metodologia, não é um problema em si, mas a verdade é que a investigação a gente não ia conseguir ser feita com escarro ou com broncoscopia, a gente acabou optando
por swab nasal, então talvez a gente tenha a supervalorização de alguns outros agentes que não são tão usuais na pneumonia. Mas foram todos 170 pacientes que a gente incluiu, a gente usou um painel que identificava 33 agentes entre vírus e bactérias, e a gente encontrou que o principal agente etiológico era vírus, em 42% dos casos. Tá? Então, se a gente for exatamente, exclusivamente, que o paciente está com quadro de pneumonia nos nossos hospitais, talvez a gente vai estar dando corticoide para um vírus e talvez a gente aumente a mortalidade desse doente em vez de diminuir. E os outros agentes que a gente acabou achando, só para comentar, foi o pneumococo em segundo lugar, Haemophilus influenzae em terceiro, Moraxella, aureus e Klebsiella. Aqui o Mycoplasma e a Legionella, que falaram no nosso consenso, ficaram fora dos principais agentes encontrados. Tá bom? Então, resumindo, a gente tem estudos com resultados conflitantes na literatura. Talvez ele vai ser bom, mas para pneumonia bacteriana, tá? Então, ter certeza que o nosso paciente tem realmente uma pneumonia bacteriana introduzido precocemente em dose baixa, tá? Lembrar que o efeito benéfico do corticoide, né, a gente nunca pode ser aquele, assim, na minha experiência eu vi que o paciente estuba mais rápido, na minha experiência o PCR baixa mais. Sim, o corticoide tem efeitos benéficos, ninguém tem dúvida disso, mas talvez os efeitos colaterais dele acabam anulando seus efeitos benéficos. E o mais importante, a gente tem que saber a etiologia da doença do nosso paciente. E para finalizar, hoje, acho que se eu tivesse um quadro de pneumonia de novo, eu não teria usado corticoide. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar.